Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Muito bom reencontrá-los, mesmo à distância. Saibam que a saudade é grande, né? A gente tem se encontrado somente por vídeo e não é a mesma coisa que estarmos na escola. Mas a gente está fazendo o nosso melhor e, como eu já falei para vocês, vocês são muito guerreiros por estarem sempre buscando o melhor e dando o máximo de si. Se vocês lembrarem, na semana passada, a gente teve uma aula e na nossa aula a gente conversou sobre o reino fungi. A gente conversou sobre alguns fungos e a gente acabou conversando principalmente sobre os mais conhecidos no nosso dia a dia, como as leveduras, o bolor, o cogumelo, né? Falamos a orelha de pau. E hoje a gente tem uma participação muito especial na nossa aula. É uma participação bem de longe, né? A gente está aqui em Xanxerê, a nossa convidada está lá em Florianópolis, na capital do nosso estado. E uma das coisas muito legais da tecnologia é exatamente isso: é que a gente consegue se aproximar mesmo estando longe. Uhum. E isso é brilhante, e eu digo isso com muita felicidade, porque é uma pessoa que eu gosto muito, e é uma pessoa que me fez amar fungo. Né? Quando eu estava Uhum. na graduação, alguns anos atrás, eu tive a felicidade de fazer 2 mini cursos com essa pessoa, que eu já vou apresentar para vocês, e hoje ela está aqui para conversar com nós, tá? Antes de eu fazer a apresentação, só quero lembrar vocês que a aula está sendo gravada, então os colegas também poderão assistir no momento posterior. Também saliento a todos que vocês precisam produzir um relatório da aula de hoje, tá? Esse relatório, ele vale 7, a participação na aula agora aqui vale 3, fechando os 10 pontos. Assim que eu abrir que essa aula terminar a gravação, eu abro na plataforma do Classroom a avaliação para vocês irem postando até quinta que vem. Então, vocês têm uma semana a partir de hoje para fazer a entrega do trabalho, tá? Não há segunda chamada dessa atividade. Se não entregar, vai fazer depois a atividade de recuperação. Tudo bem? Pode ser no Whats? Pode, Lua, não tem problema. Vou fazer uma chamada rapidinho, só porque eu preciso registrar depois e vou aproveitar que está sendo gravado. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Jenny. Boa tarde, Oessir. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Kathleen. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Lari. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Gabriel Cardoso. Bem-vindos. Boa tarde, Prof. Maria, que está aqui com nós. A nossa participação Boa especial tarde. hoje. A gente recebe, então, na nossa aula de hoje aqui, da Humildes e Panic, a professora Maria Alice Neves. A prof. Maria, ela, assim como eu, também tem uma graduação em Biologia, né, em Ciências Biológicas, e a prof. Maria, ela também tem doutorado, tá? Na área, se eu não me engano, me corrija, prof. em Filosofia, segundo seu currículo, estou correto? Aham. Show É, de bola. filosofia da ciência, Ah, legal, Filosofia da né? Ciência. Mas na área E de botânica. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Legal, na área de botânica, e ela é prof. da Universidade Federal de Santa Catarina, o campus lá de Florianópolis, tá? Que está um pouquinho longe de nós, mas ela é uma das principais federais, não só do nosso estado, mas como do nosso país. Então é uma alegria muito grande a gente recebê-la na nossa aula, e eu acho, boa tarde, Michele, bem-vinda, antes tarde do que nunca, e eu acho que as suas contribuições serão muito importantes para todos nós. Fique à vontade, a palavra é sua. Tá, obrigada, Giovanni. Agradeço muito o convite. É muito bom ver quando a gente faz uma atividade, ver que as pessoas continuam lembrando dos fungos e nos chamam e nos convidam. Então, estou muito contente também de estar aqui conversando com vocês, que é uma turma super especial por ter esse prof tão bacana. E eu vou falar um pouco da minha experiência. Vou começar a compartilhar então minha tela. Eu fiz uma apresentação para vocês. E só um minutinho, deixa eu achar como que eu compartilho aqui na janela. Ai, desculpa, gente. A gente não sabe tudo. Eu compartilhei uma janela, não é? Ou é. A tela inteira. Ah, a tela inteira. Não.
Não é isso? É que não está me dando a opção de compartilhar Prof, Ah, quando agora você. apareceu, agora apareceu. Tá. É que antes não estava aparecendo a opção para eu compartilhar o PowerPoint. Bom, então, eu vou falar um pouquinho, vou só me apresentar de novo, falar um pouquinho da minha história, para vocês saberem quem eu sou, o que eu já fiz, e depois eu vou falar um pouco, depois a gente entra, então, para conversar sobre fungos. Então, como o prof. Giovanni já falou, meu nome é Marielice Neves, eu sou cientista, eu trabalho, então, com ciência, fiz ciências biológicas, desde da graduação, eu comecei a gostar de fungos. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não me lembro, eu não sei o que que era fungos. Eu acho que eu nunca tive uma aula de fungos como vocês estão tendo agora. E aí eu entrei para fazer a faculdade de ciências biológicas, e logo que eu comecei a estudar fungos, eu gostei muito. Eu tive uma prof muito boa também, que me abriu os olhos para esse reino que é incrível. Eu sou também micologista. Mico, não do mico macaco, mas mico o que a gente, é o radical que a gente usa, que significa também fungos. Então, mico é logista, pessoa que estuda fungos. Sou professora, dou aula na graduação e na pós-graduação, que é no mestrado e no doutorado, e sou divulgadora, eu adoro fungos, adoro dar aula de fungos, adoro falar sobre fungos, fazer coisas com fungos. É uma paixão que desde que eu comecei a estudar, eu comecei a estudar mais, e cada vez que a gente descobre mais coisas, a gente gosta mais. Então, esse aqui é o logo, esse aqui é o meu laboratório, que eu coordeno lá na UFSC, que se chama Micolab. Sou professora, então, na UFSC, na parte da graduação, e na pós-graduação, nesse programa aqui, que se chama Biologia de Fungos, Algas e Plantas. Eu também eu cuido do herbário e fungário flor, depois, enfim, vocês vão aprender mais, mas o herbário e fungário é uma coleção onde a gente guarda registros de plantas e fungos desidratados quando a gente tem o nome. É uma coleção super importante, como se fosse uma biblioteca, mas ao invés de livros, a gente tem plantas e fungos que contam histórias de onde eles crescem, de quais são os nomes, falam da ecologia deles. Esse aqui eu coloquei aqui, eu faço parte também da organização desse canal no YouTube que se chama Mycotalk. E se vocês entrarem e buscarem, quiserem saber mais, tem um monte de discussões bem interessantes com gente fazendo apresentações e falando sobre coisas bem diferentes sobre vários grupos de fungos. E essa aqui é um desenho que uma grande amiga minha fez, baseado numa hashtag que a gente usa muito, que é a hashtag Respira Fungo. Então, Respira Fungo, e agora vamos começar a falar, então, sobre o reino fungi. Então, eu vou começar falando aqui o que a gente precisa saber sobre fungos, né? É um reino super grande, tem milhares e milhares e milhares de espécies de nomes que a gente ainda não conhece, a diversidade é muito grande, e a gente pode dividir aqui basicamente em grandes grupos, que a gente chama de filos. Então, dentro do reino fungi, a gente tem 5 grandes filos. Existem outros, mas esses aqui são os principais. Então, a gente tem aqui, começando de baixo para cima, o filo Chytridiomycota, que inclui fungos que ocorrem em ambientes aquáticos. Então, a gente tem fungos que estão nos lagos, onde tem neve, a neve derrete, nos oceanos. São fungos que estão decompondo matéria orgânica em ambientes aquáticos. Depois a gente tem o filo Zygomicota, que inclui vários grupos diferentes de fungos que estão associados à decomposição. Aqui tem bolores também, fungos que a gente usa bastante na biotecnologia, alguns, e geralmente eles estão associados à decomposição de açúcares. Sabe quando a gente faz aquele doce e cresce como se fosse uma florestinha em cima do doce, quando a gente deixa ele fora e está muito quente? Aquele fungo que parece um monte de alfinetinho assim, ele é do filo Zygomicota.
Depois a gente tem o filo glomeromicota, que é um filo que está associado às raízes das plantas, que faz simbiose com as raízes das plantas, formando micorrizas, que a gente vai falar um pouquinho. Existem vários tipos de micorrizas. Esse aqui é um dos principais grupos de fungos que formam micorrizas. E depois a gente tem o filo ascomicota e o filo basidiomicota, que são os dois filos que eu vou dar mais exemplos hoje, principalmente de basidiomicota, que são os grupos que têm os macrofungos, que são, então, fungos que além de ter, que eu já sei que vocês sabem, né? Os fungos são compostos por hifas, as hifas se ramificam e crescem e formam micélio, e em alguns grupos, como o ascomicota e o basidiomicota, eles podem formar, então, estruturas macroscópicas, e a gente chama de macrofungos. Então, aqui, só para comparar, para a gente lembrar, a gente tem células vegetais que têm parede celular, de celulose, e são bem definidas, células animais que não têm parede celular, mas também são bem definidas, formando tecidos, e nos fungos a gente tem, então, as hifas, que têm parede celular de quitina, e que se agregam, podem se agregar dessa forma, parecendo tubos espalhados, às vezes pode ser mais compacto, mas sempre formando essas estruturas tubulares que a gente chama de hifa. E as hifas, então, se organizam e se ramificam, formando micélio. E aqui tem um exemplo que eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Que é o mofo. O mofo, então, nada mais é do que um esporo que germina, que começa a germinar uma hifa, a hifa começa a crescer e se ramificar, e forma esse mofo que a gente vê, então, quando ele está branco é porque ele tem só micélio, quando ele muda de cor e começa a ficar esverdeado, isso significa que ele está produzindo esporos, que é a forma de reprodução sexuada assexuada, no caso do mofo, ou sexuada, no caso aqui do cogumelo. Então, a gente pode ver micélio aqui também, esse aqui é um cultivo de Agaricus bisporos, que é o champignon comestível. A gente vê, então, aqui embaixo o micélio no substrato, na palha, se usa para ele crescer, e aqui, então, a parte reprodutiva que forma, nesse caso aqui, os esporos sexuais. Então, a gente já viu, a reprodução é por esporos. E é muito bonito de ver, aqui a gente tem duas imagens que não são minhas, que são da internet, mas a gente vê aqui um cogumelo, e essa fumacinha que a gente vê saindo aqui de baixo, são milhares de esporos que caem dessa região aqui de baixo, que nesse cogumelo aqui a gente chama de menóforo, é a região onde tem toda a produção dos esporos das células sexuais, e com o vento a gente vê os esporos então se espalharem, né? Eles são microscópicos, eles são muito pequenos. E aqui, mais impressionante ainda, do lado direito, a gente tem um fungo gasteroide, que são estes fungos que formam estruturas esféricas, né? Eles parecem umas bolinhas, e todos os esporos, nesse caso aqui, são formados dentro dessa bolinha. E aqui a gente tem um exemplo clássico da dispersão, que é feita quando os esporos amadurecem, e abre, então, um poro, o fungo abre um poro aqui em cima, e quando cai, por exemplo, uma gota de água, como nesse caso aqui, ou um bicho passa por cima, ou algum outro material cai em cima dele, ele libera essa fumaça aqui, que não é uma fumaça, mas é um pó muito fininho, composto por milhares e milhares e milhares de esporos. Então, assim, eles se dispersam, né? E cada esporo desse, então, pode germinar, dar origem à hifa, a hifa vai ter que encontrar uma outra hifa parceira para depois, então, dar origem de novo ao cogumelo ou ao fungo gasteroide, nesse aqui, que nem esse aqui. Profe, Fala. lá naquele slide lá do Reino Fundi, lá onde tinha o basidiomicota, ascomicota, por que todos eles no final têm cota no nome? Muito boa pergunta. Todos eles têm micota no final. Micota é o nome, é a parte do nome que representa filo.
Então, se a gente for olhar essa classificação mais interna, o filo Basidiomycota, ele também vai ser dividido em ordens, ou primeiro em classes. Daí todas as classes vão ter a terminação micetes. Cada classe vai ser dividida em várias ordens, e todas as ordens têm a terminação alis. Depois, todas as ordens vão ser divididas em famílias, e todas as famílias têm a terminação AC, ou ACI. Então, isso aqui indica em qual categoria de classificação que a gente está. Então, se eu falar só Basidiomycota, se tu souberes da terminação, tu já vai saber que eu estou falando de filo. Se eu falar, vamos usar o exemplo do Agaricus. Agaricus é o fungo, o cogumelo que a gente come. Se eu falar Agaricaceae, ace significa família que inclui o Agaricus. Ficou muito confuso? Respondeu? Mais ou menos, mas deu para entender um pouco. Tá, então basicamente assim, esse finalzinho aqui, eu acho que isso vocês viram numa aula com o Giovanni, não viram? O final que a gente tem reino fungi, filo Basidiomycota, depois vem classe, daí pode ser qualquer uma que termine com micetes, e assim por diante. É um sistema de classificação. Prof. Maria, e o micota, ele também indica que é o filo de fungos, né? Porque Isso, se você pegar, por exemplo, plantas, Gabriel, você vai ver que o finalzinho do nome do filo das plantas termina com fita. Por exemplo, briófita. Então, quando você lê, por exemplo, que o finalzinho é micota, tu já sabe que é filo de fungo, e não de planta ou de animal. Isso mesmo. Podemos seguir? Podem me perguntar a hora que quiserem. Pode. Tá. Alguma pergunta aqui, até aqui? Alguma outra pergunta? Não. Então tá. Então vocês devem ter visto já, né, que a gente tem palavras, quando a gente está falando de monte, né, de diversidade de animais de um local, o que a gente fala? Fauna de Xanxerê. Quando a gente fala das plantas todas de um local, a flora de Florianópolis. E para os fungos? Alguém sabe que palavra que a gente usa? Isso foi, na verdade, definido não faz muito tempo, e a gente, a comunidade, todas as pessoas que trabalham com ciência de fungos, com micologia, acabaram definindo e aceitaram um termo que foi proposto que se chama funga. Então, a gente fala a funga de Santa Catarina, que significa, então, que a gente está falando da diversidade de fungos conhecidos no estado de Santa Catarina. Então, agora a gente tem o que a gente diz que são os 3 Fs, a fauna, a flora e a funga, que são os grandes grupos de organismos que a gente precisa conhecer, e a gente precisa conhecer para a gente poder conservar, né? Porque tudo isso está dentro das nossas matas, das grandes regiões, que a gente precisa conservar. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais e vou dar vários exemplos de macrofungos. Eu vou dar alguns exemplos de como os fungos se relacionam, tanto com plantas quanto com animais, e vou dar vários exemplos que talvez vocês conheçam de coisas que foram inspiradas por fungos. Então, coisas que não necessariamente são da natureza, mas que as pessoas se inspiraram para fazer, se inspiraram nos fungos para fazer e desenvolver várias outras coisas que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem vários exemplos de macrofungos. Alguns, como esse que está aqui no canto direito superior, nem parece fungos, né? Parece um alien, quase. Esse aqui é um fungo que é decompositor de madeira, de serrapilheira, ele cresce na folhagem, assim, nas folhas, na serrapilheira, e ele tem esse aspecto aqui bem estranho, né? Parece quase um polvo aqui em cima, ou uma anêmona do mar.
E essa parte que está escura aqui, meio preta, nesse fungo aqui, a estratégia de dispersão dos esporos é diferente, porque os esporos, então, eles são formados nessa massa aqui, gelatinosa, preta, e ele fede. Ele tem cheiro de carne podre. Então, como é que é a dispersão dos esporos dele aqui? Ele atrai muita mosca. Ele atrai muita mosca, as moscas vêm aqui, sapateiam pelos esporos e saem caminhando e carregam os esporos nas patinhas. Aqui embaixo a gente tem um outro que a gente chama o nome comum desse aqui é ninho de pássaro, então aqui no canto inferior direito, e se chama ninho de pássaro porque ele parece um ninho, né? Ele tem essa parte externa, que é oca, e lá dentro, no fundo, então, ele tem umas medalhinhas pretas que parecem ovos, né? Aqui, então, na verdade, a gente tem esse formato, cada medalhinha dessa daqui é cheia de esporos, e esse formato aqui que ele tem, faz com que quando a água da chuva bata e caia aqui dentro, ela espirra e joga junto esses saquinhos de esporos. Vocês já perceberam quando vocês vão colocar ou a colher embaixo, coloca a colher embaixo da torneira, a água se espalha para todos os lados, né? É mais ou menos o mesmo princípio do que acontece aqui. Agora, aqui a gente tem, no meio, embaixo, um fungo decompositor de madeira, esse aqui é um ascomicota. O nome comum desse fungo aqui é dedo de homem morto, porque ele parece uns dedos assim, é sempre meio retorcido e sempre escuro, como se fosse um dedo de homem morto. Aqui, no canto inferior esquerdo, a gente tem um fungo que é super bonito, é uma orelha de pau, que cresce, então, na madeira, geralmente na madeira em decomposição, caída já. Aqui em cima, no canto esquerdo, é um macrolepiota. Esse aqui é um fungo super bonito e super grande. Não sei se vocês já viram alguma vez, mas aqui, essa reguinha aqui embaixo, vocês estão vendo que tem uma escala aqui embaixo? Isso aqui tem 6 centímetros. O fungo inteiro, esse aqui que eu coletei aqui perto, ele tinha mais de 40 centímetros de altura. É maior do que essa régua aqui, por exemplo. Essa régua aqui tem 30, ele tinha mais do que esse aqui. E aqui no meio, em cima, a gente tem um representante de um grupo de fungos, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que se chama Cordyceps. E esse é um grupo de fungos, vocês estão vendo, o fungo está aqui, e ele está saindo da cabeça de um inseto que está aqui, que morreu, atacado pelo fungo. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais desse fungo aqui também, desse grupo de fungos. Então, esses são só alguns exemplos, né? Então, eu vou falar um pouco dos fungos e vou falar das relações que eles têm com plantas e com os animais. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma diversidade tão grande de fungos, e eles têm uma importância tão grande em todas as florestas, em todos os ecossistemas, que eles se relacionam com todos os organismos. Não são todos os fungos com todos os organismos, mas vocês podem me dar um exemplo de algum organismo e eu vou achar um fungo, uma espécie de fungo que se relaciona com aquele organismo. Então, isso pode ser um desafio. Talvez eu não saiba, mas eu posso encontrar fazendo pesquisa. E aqui, eu não sei se vocês já viram esse meme, eu coloquei esse meme aqui, porque eu gosto muito dele. É um meme que fala assim, a gente, né, todo mundo conhece, adora os animais, adora as plantas, todo mundo bota foto de bichinhos, e quer ver filme de bichinhos, todo mundo gosta de cuidar das plantas. E lá estão os fungos. Os fungos estão lá e os fungos fazem tudo. Os fungos são responsáveis por um monte de coisas que são super importantes no planeta Terra, para a nossa vida, e a gente sabe muito pouco. Então, parte da nossa conversa hoje é justamente para chamar atenção para algumas dessas coisas e vocês começarem a prestar atenção em como os fungos estão presentes na nossa vida. Então, aqui eu coloquei só alguns exemplos que eu vou falar mais daqui a pouquinho,
que, por exemplo, as plantas, elas só conquistaram o ambiente terrestre porque tinha fungos nas raízes delas que ajudaram elas a saírem da água, porque elas inicialmente, né, as plantas eram aquáticas, e há 450 milhões de anos atrás, então, foi que elas conquistaram o ambiente terrestre por causa desses fungos que tem nas raízes. Desde essa época, então, as plantas começaram a crescer, começou a haver acúmulo de matéria orgânica, né? Começaram a crescer plantas, e elas foram ficando maiores, foram formando árvores, e elas morriam, e alguém precisava decompor, né? Se a gente não tivesse os fungos para fazer a decomposição da madeira, por exemplo, a gente ia ter hoje pilhas e pilhas de madeira em todas as florestas, ia ser um caos, né? Então, os fungos, também lá atrás, há 410 milhões de anos, os fungos começaram a decompor a madeira, incluindo a celulose da madeira e a lignina. E eu vou falar um pouco do Jurássico. No Jurássico, vocês conhecem o Jurassic Park, devem ter ouvido falar, né, da época dos dinossauros. No Jurássico, quando os dinossauros estavam ainda na Terra, surgiram várias formas de macrofungos que dividiram a Terra junto com os dinossauros. Então, esse aqui é uma planta que existiu lá no Devoniano, nessa época em que as plantas começaram a conquistar o ambiente terrestre, ela foi uma das primeiras a ir para a Terra. Ela não tinha raízes verdadeiras, mas tinha prolongamentos aqui na base, onde tinham fungos associados. Então, os fungos, como eles têm as hifas que parecem tubos, eles conseguem coletar água e minerais de áreas que estão muito mais longe. Então, a planta não tinha raiz, mesmo atualmente, as plantas que têm raiz, a área de absorção delas é limitada, e o fungo, com o micélio envolvendo a raiz, né, as hifas envolvendo a raiz, e crescendo no solo, ele consegue ir muito mais longe. E aí ele traz, então, pelos mesmos tubos que são as hifas, água e minerais de mais longe para as plantas. Mesmo atualmente, cerca de 80% de todas as plantas têm fungos nas suas raízes. E o que o fungo ganha com isso, né? O fungo recebe, então, vocês já sabem que os fungos não produzem o seu próprio alimento, mas eles recebem, então, da planta produtos da fotossíntese. Então, a planta dá carbono para o fungo coleta água e minerais e dá para a planta. E também o micélio que está em volta da raiz acaba ajudando a proteger a ponta das raízes contra alguns patógenos do solo. Esse aqui é um exemplo de um desses fungos que está associado à raiz. Então, esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo com minhas alunas no laboratório aqui. E aqui, então, a gente eu trouxe porque eu acho que vocês vão gostar de ver, esse aqui é uma pontinha de raiz que a gente coletou embaixo do solo. E essas partes que estão branquinhas aqui são as partes que estão cobertas pelas hifas, pelo micélio do fungo. E se a gente corta isso aqui, olha no microscópio, então a gente vê aqui bem direitinho as células da planta, as células da raiz da planta, e isso que está mais em cor de rosa aqui, são as hifas do fungo, que estão em volta da raiz. E o fungo que está fazendo essa associação aqui, que está nessa raiz, é esse fungo bonitão aqui, que se chama Amanita viscidolútea. Esse aqui é um dos exemplos, mas existem vários fungos vários fungos macroscópicos que estão associados às raízes de várias plantas. E essa é uma das perguntas que a gente está tentando responder no meu laboratório, com as minhas alunas, meus alunos que trabalham comigo. A gente está estudando para ver quais são os fungos que estão associados com quais árvores. Então, é um trabalho super bonito, a gente está bem animado também, porque é uma associação super importante. Isso ocorre em todas as florestas, e além de existir essa comunicação que eu falei entre o fungo e a árvore, o micélio que está no solo, que a gente vê aqui, então, representado em laranja, vermelho, roxo, azul,
Aqui são todos os representantes, esses micélios estão conectados a várias árvores ao mesmo tempo, e vocês sabem o que acontece? A gente tem uma terminologia que a gente chama internet das florestas. Através do micélio que está conectando essas árvores, as árvores também podem se comunicar. Então, vou dar um exemplo, né? Se essa árvore aqui é uma árvore grande, né? Uma árvore maior na floresta, e tem árvores menores ou plantas menores que estão aqui embaixo e que, de repente, se for uma floresta muito fechada, essas plantas menores aqui, quando elas começam a crescer, elas não conseguem fazer fotossíntese muito bem, porque tem o dossel, que a gente chama, tem muita árvore aqui em cima. Vocês já devem ter percebido isso quando vocês andaram numa floresta. Então, essa árvore aqui, que é a árvore mãe, ela passa através do fungo, ela passa o carbono para o micélio do fungo, e o micélio do fungo passa o carbono para a árvore filha. E é super incrível. Outro exemplo é uma proteção que existe entre toda a comunidade arbórea. Então, se essa árvore aqui, vou usar ela de novo como exemplo, se ela é atacada por algum inseto que come ela, algum inseto, um herbívoro que começa a atacar e comer e prejudicar essa planta produz sinais químicos, que podem ser hormônios ou outras moléculas. Essas moléculas também são passadas para o micélio do fungo, o micélio do fungo manda para as outras plantas, que se conectam e recebem esse sinal, e isso faz com que as outras plantas consigam produzir alguma molécula que seja, por exemplo, que o inseto que está atacando não goste, e ajuda a proteger essas árvores aqui. Então, elas sinalizam o perigo, e dá tempo das outras árvores da floresta se protegerem. Isso é fantástico e só é possível porque isso tudo está acontecendo aqui embaixo nas raízes. Então, por isso que a gente chama a internet das florestas, porque a comunicação está acontecendo por baixo aqui também. Bom, aí eu falei da necessidade que existia, né? Enfim, a gente precisa ter decomposição, porque a gente tem florestas ou árvores e plantas que estão morrendo, e aqui eu coloquei, então, vários exemplos de fungos decompositores. Eles podem ser grandes ou menores, né? Eles decompõem, crescem na madeira, que a gente tem orelhas de pau, aqui a gente tem um cogumelo muito pequenininho, mas que também está ali cumprindo seu papel. E o que está acontecendo, então, por dentro do tronco, que a gente vê aqui, é o micélio crescendo e decompondo a celulose, a hemicelulose e a lignina. Então, destruindo a madeira para ela poder, então, liberar nutrientes, esses nutrientes voltam para o solo e podem ser usados por outras plantas. Alguém tem alguma pergunta? Então, Eu até agora não, prof. Tá. Essa parte de decomposição, a gente às vezes não fala muito, mas é uma parte muito importante para sustentar todas as florestas e todas as plantas também. Então, da próxima vez que vocês verem madeira apodrecida na floresta, vocês vão saber que são os fungos, junto com bactérias, que estão fazendo essa decomposição. Os fungos são importantes porque eles são os únicos que decompõem a lignina, que é um componente da madeira que é muito duro. Bom, aqui só para a gente rir um pouquinho, né? A gente tem exatamente aqui um exemplo, né? Uma árvore cai, começa a morrer, o que será que vai acontecer comigo? Para onde que eu vou? E ela vira comida de fungo. Então, aqui a gente tem no fim o que sobrou do tronco e os funguinhos ali felizes, se alimentando e ajudando a alimentar essa floresta que está lá atrás, né? E aqui, então, eu falei, no Jurássico, os dinossauros estavam lá presentes, né? Existe o filme que todo mundo deve conhecer, que é o Jurassic Park, mas o Jurassic Park é um filme sobre os dinossauros que morreram, né? Um pouquinho depois daquela época. Se a gente fosse fazer um vídeo, um filme,
com os organismos que sobreviveram daquela época, a gente teria um Jurassic Park com cogumelos, né? Porque foram vários fungos, cogumelos, orelhas de pau, os fungos gasteroides, que surgiram e se diversificaram e surgiram muitas formas nessa mesma época. Então, aqui só para a gente voltar e mostrar mais uns outros fungos bizarros, que são essas formas todas que surgiram no Triássico. Aqui a gente tem o mesmo, né, aquele fungo que parece uma anêmona. Aqui a gente tem uma orelha de pau que cresce, aqui tem um tronco, né, e ela cresce toda aderida ali no tronco, numa coloração amarela, super bonito. Isso também é legal nos fungos, que eles são super coloridos, tem de todas as cores. Aqui um outro cogumelo, que tem um stipe, vocês aprenderam os nomes, né? Aqui é o stipe com escamas, e a parte de cima aqui, o píleo bem viscosa. Aqui nesse dia não estava chovendo, mas ele tem como se fosse uma gelatina, assim, por cima do píleo. Esse aqui parece um cérebro quase, né? É um fungo meio gelatinoso, também a gente toca nele, ops, ele é macio, assim, meio cartilaginoso, como se fosse a consistência da orelha. Aqui a gente tem um líquen, não vai dar tempo, acho, de falar muito dos líquens, mas o que é um líquen, e os líquens são compostos por 2 organismos, né, vocês devem ter visto, que é um fungo e uma alga. Então, existem uma diversidade muito grande de líquens também. E aqui a gente tem um outro exemplo de um fungo que também usa as moscas para dispersar os seus esporos. Esse aqui a gente chama o cogumelo véu de noiva, o fungo véu de noiva. Não sei se vocês já viram, mas ele é super comum, é super bonito, é super lindo de encontrar ele na floresta. E aqui, essa parte de cima é a parte que tem os esporos, também daquela forma escura e gosmenta, também com cheiro ruim, e que atrai moscas que sapateiam ali e saem dispersando os esporos dele. E, com base nisso tudo, várias coisas são inspiradas nos fungos, por causa da forma, por causa do jeito que eles surgem, que é tão rápido, né? Eles dependem de água, então, às vezes, a gente tem um gramado que não tem nada ali, e chove, no dia seguinte a gente acorda e tem um monte de cogumelo. Né, isso parece meio misterioso, mas a gente sabe que o micélio e as hifas estão lá embaixo, e são eles que vão formar, então, com o acúmulo de água, as hifas crescem e começam a formar as estruturas macroscópicas. Então, todo esse mistério que tem em volta dos fungos, toda a coloração, as formas bizarras, as relações que eles têm com os outros organismos, inspiraram várias coisas. Uma delas são os pokémons, né? Aqui vocês devem conhecer melhor do que eu. Tem vários pokémons aqui inspirados em fungos, né? Inclusive esse aqui é o Parasect, né? Que é inspirado no Cordyceps. Aqui esse inspirado na Manita, outros inspirados nesse pequenininho aqui, que é Micena, enfim. O que mais? Além disso, né, a gente tem vários fungos que a gente come quase todos os dias, seja diretamente, como cogumelos comestíveis, que a gente pode encontrar no mercado, né, a gente tem crescido bastante, eu não sei como é que é em Xanxerê, mas tem mais gente produzindo agora, a gente encontra mais nos supermercados, eles são super gostosos, tem bastante proteína, tanto quanto carne, e é mais uma questão de hábito também, eu acho, da gente começar, né? Quando a gente não conhece, a gente tende a dizer que não gosta, mas eles são super saudáveis também, porque tem pouca gordura. E além disso, tem toda a parte de fermentação, que vocês também viram, né? Então, os pães têm leveduras que usam a fermentação, então, para crescer a massa. Aqui é uma pizza que tem a levedura na massa, né, na fermentação da massa, e tem cogumelos aqui no recheio, né, na parte de cima também.
E além disso, tem as bebidas todas fermentadas, como a cerveja, o vinho, kombucha, e mais um monte de outras coisas que a gente poderia fazer uma aula só de fungos que a gente pode comer, ou derivados, né? Além de nos alimentar, eles também alimentam vários outros animais, né? Isso aqui também é inspiração de um filme, mas é real, né? O desenho não é real, né? Todo mundo conhece, não sei se vocês já viram Ratatouille, mas essa é uma cena do Ratatouille, em que ele tá aqui com um cogumelo, né? E esse cogumelo existe, é um cogumelo que se chama chanterelle, e ele cresce por aqui também deve crescer aí em Xanxerê, eu acho. Existem várias espécies que são comestíveis. Ele é mais... Profe, eu não Fala. escutei direito. Fungo alimentam animais? Sim, tem vários animais que comem fungo. Tem vários Tá, é animais que eu tô comem fungo. anotando aqui. Aham. Eu não tinha escutado de direito. Obrigado. A gente tem. Então, esse aqui é um exemplo de um ratinho do vídeo, mas tem esquilos, tem veados, tem vários outros bichos que ocorrem na mata e que se alimentam de cogumelos, que ocorrem na mata também. Então, esse aqui é um dos exemplos que foi uma inspiração para um filme também. E um outro bicho que é muito importante, que também come fungo, são as formigas cortadeiras. Vocês sabem quais são aquelas formigas, né? Que a gente vê elas carregando a folhinha e sai, às vezes detona, assim, come todos, ou coleta todas as folhas de uma árvore, assim, em poucas horas. Essas formigas, que a gente chama de cortadeiras, porque elas cortam as folhas, elas não se alimentam das folhas. Elas se alimentam de um fungo que elas cultivam nas folhas. Então, essa é uma história super bonita, que se a gente olhar um ninho dessas formigas, se a gente conseguisse, se a gente fosse abrir o ninho, dentro ele tem essa parte branca que a gente vê, algumas das áreas que tem uma parte branca que é o micélio de um fungo. Aqui a gente tem uma foto mais de perto, essa foto não é minha, também peguei da internet, mas imaginem, esse aqui é o tamanho da formiga cortadeira. Aqui a gente tem os pedacinhos de folhas que elas trazem, e aqui a gente vê que parece um algodãozinho branco. Esse é o micélio do fungo que elas cultivam. As pessoas dizem, os cientistas que estudam essa relação, dizem que essa foi a primeira forma de agricultura que já existiu, que foi desenvolvida pelas formigas. Porque então elas carregam um pedacinho de micélio, um pedacinho de hifa junto com elas, toda vez que elas começam um ninho novo. E aí elas colocam o pedacinho de fungo para decompor as folhas e cuidam, inclusive fazem poda, elas têm antibióticos de bactérias que elas usam para controlar fungos contaminantes, para ele não contaminar o fungo dela, e elas se alimentam desse fungo branco, desse micélio que está aqui, ó, esse mofo branco que elas cultivam. Esse aqui é um dos fungos que é cultivado por essas formigas. Existem várias espécies. E aqui, esse aqui é uma foto minha, que eu bati aqui na frente da minha sala, lá na universidade, e vocês conseguem ver essas manchas aqui. Aqui a gente tinha, eu fiquei observando vários dias, as formigas estavam vindo e tirando discos do cogumelo para levar para o ninho delas. Então, elas saíam com disquinhos, assim, branco, porque elas cortam a folha, vocês devem ter visto também, né? Elas cortam fazendo um disco, e esse aqui elas cortaram ele inteirinho, depois tiraram do pilho também, e carregaram para o ninho dela, então, para cultivar. Então, essa é uma relação super antiga e muito, muito, muito legal. As formigas dependem do fungo para se alimentar e crescer. E foram as primeiras fazendeiras, digamos assim. Aqui existem vários fungos também que são bioluminescentes. Aqui é um outro filme que talvez vocês conheçam, que é o Vida de Inseto.
né, que mostra os insetos e mostra esses fungos verdes que emitem luz, e isso também é verdade. Esses fungos existem aqui embaixo, então a gente tem duas fotos aqui na direita, os cogumelos como a gente vê de dia, com a luz acesa, e se a gente for para a mata à noite, bom, se a gente for para a mata à noite, a gente tem que ir com muito cuidado, a gente tem que, né, cuidar porque enfim, bichos, tem coisas venenosas que a gente não está vendo, mas se a gente for com cuidado e a gente prestar bastante atenção num dia que teve, depois de chuvas, a gente encontra cogumelos que brilham no escuro. E é super bonito, e então, né, para contar para vocês que esses fungos da vida de inseto também existem. Às vezes eles são muito pequenininhos, então é difícil de encontrar, porque eles são, às vezes, bem, bem pequenininhos. A maioria deles é pequena. Perguntas até aqui? Vocês sabiam de alguma... Estou contando alguma novidade ou vocês já sabiam disso tudo? Pra mim é novidade, não sabia que o cogumelo brilhava no escuro. É bem legal. Existem, então, algumas... as pessoas acham que isso pode ser para atrair insetos que vão ajudar a dispersar os esporos também. Então, é mais uma das estratégias que se acredita que é para ajudar a dispersar os esporos. E aqui vamos falar então um pouquinho desse outro grupo de fungos, que são os cordíceps, são os fungos que transformam, não sei se vocês já ouviram, mas se fala que eles transformam as formigas em zumbi. Esse aqui, então, é um fungo, aqui a gente tem de novo, é aquele que eu falei lá no começo, aqui a gente tem uma formiga, e aqui ela morreu por causa de um fungo, o fungo ataca, ele ataca vários bichos, vários artrópodes, pode ser formiga, aranha, borboletas e mariposas, gafanhotos, tem vários bichos que são atacados por esse fungo, por esse grupo de fungos, é um grupo bem grande de fungos também. Então, o que acontece? O fungo ataca e ele consegue entrar no bicho, e ele começa a decompor, começa a se alimentar do bicho ainda vivo por dentro. E ele transforma o bicho de forma, porque ele vai até o sistema nervoso central do bicho, e o bicho muda de comportamento, e em alguns casos, ele faz com que o bicho suba num tronco, isso acontece com algumas formigas, elas sobem num tronco, se agarram no tronco, e daí elas morrem. E depois que elas morrem, então, o fungo forma essa estrutura aqui, que é a estrutura que produz os esporos sexuais. E aí ela já está lá em cima, morta no tronco, e o fungo, então, tem uma estratégia de dispersão de esporos que vai abranger, né, que vai dispersar por uma área muito maior do que se ela tivesse no chão ou dentro do formigueiro. Então, parece cruel, né, e é um pouco cruel, é como se fosse um filme de terror para esses bichos, mas é uma estratégia interessante do fungo. Para conhecer mais, tem um livro que foi publicado há pouco tempo pelo pessoal lá do laboratório, o professor Ricardo, que pode ser baixado aqui no repositório da UFSC, que é A Descoberta nas Pequenas Coisas, que conta a história da Olivia, que é uma menina que vê as formigas e começa, então, a se perguntar o que está acontecendo, e é um livro que conta um pouquinho da história desse grupo de fungos também. Então, se vocês quiserem, depois o Prof. Giovanni pode baixar e passar para vocês, ou vocês podem entrar nesse link aqui e baixar. Com base, esses fungos são tão bizarros que eles inspiraram várias outras coisas também. Um é esse videogame, que eu não sei se vocês conhecem, mas meu sobrinho é louco por esse videogame, e é um videogame que se chama The Last of Us, e o The Last of Us é inspirado nos cordíceps, mas é como se eles ocorressem nos humanos. Então, vocês estão vendo aqui um zumbi, uma pessoa que virou um zumbi e está atacada pelo cordíceps aqui, né? Então, é claro que isso não acontece na vida real, mas no videogame, então,
quem está jogando tem que tentar ajudar a salvar essas pessoas para que elas não sejam contaminadas pelos fungos cordíceps. E aqui a gente vê, então, o fungo se reproduzindo, e dá para ver, eles fizeram até o micélio aqui, ó, crescendo no braço da pessoa. Então, isso aqui é fictício, é um videogame, mas é baseado, aqui a gente tem um outro exemplo de cordíceps, que é aqui uma mariposa com os cordíceps aqui já produzindo o fungo, essa parte aqui toda é o fungo produzindo as estruturas que têm os esporos. Esse grupo todo aqui dos cordíceps é do filo Ascomycota. Aqui é um outro jogo que também tem inspiração em fungos. Quem conhece esse? Esse é o Mario Brothers, né? O jogo do Super Mario. E o Super Mario, ele come o fungo para crescer, né? Para ficar mais forte, para ganhar vida. E esse fungo do Super Mario também existe, né? E a inspiração desse também é o que é a inspiração desse aqui, que é o Free Fire, que eu acho que vocês também conhecem esse jogo. No Free Fire também aparecem vários tipos de cogumelos. É o cogumelo? Tem vários cogumelos no Free Fire também. Então, aparecem em jogos, mas eles são todos inspirados na vida real. E o fungo real é esse aqui. Essa foto aqui eu tirei lá em Urupema, no oeste do estado também, na Profe, serra, na verdade. Fala. nesse Free Fire também esse cogumelo, mas também tem no Call of Duty Arizona. Ah, esse eu não conheço. Depois tu me dá o nome dele direitinho. É outro jogo? Sim, Tá. Ah, esse eu não conheço, não. Eu tinha pegado também. E ele também é vermelho, o do outro jogo? sim, tem o vermelho e o amarelo daí. Ah, no Free Fire também tem um amarelo, né? Sim. Eu vi. Uhum. O amarelo daí é inspirado em outra espécie, porque tem várias espécies, né? O que é mais chamativo, que também aparece nos Smurfs, né? Os Smurfs, não sei se vocês sabem quem são aqueles homens azuizinhos, aquela comunidade azuizinha que mora dentro de cogumelos. A inspiração daquele desenho também é baseada nesse aqui, né? Nesse real aqui. Então, esse aqui é um fungo real, que é super bonito, ele está associado, ele é um fungo micorrízico, então ele faz parte da internet das florestas, mas sempre associado às raízes de pinheiros, né? Não sei se vocês sabem, mas os pinheiros, eles não são árvores que são da nossa mata nativa, eles foram trazidos para cá, foram introduzidos, então é uma árvore exótica, e o cogumelo, que é esse aqui, que se chama Amanita muscaria, também é um cogumelo exótico, mas que é super conhecido porque tem essa cor super bonita, né? E serve de inspiração para vários e vários filmes e jogos e arte também. Aqui, falando então em inspiração, isso aqui foi um trabalho que minhas alunas fizeram, duas alunas fizeram e um aluno fez, na verdade foram vários estudantes, inspirados em espécies de fungos que ocorrem aqui, eles fizeram cartas de jogo inspirados no Dungeons and Dragons, que não sei se vocês jogam também. Então, cada um deles, aqui a gente tem, por exemplo, né, inspirado na Amanita muscaria, que a gente viu, e tem esse que é inspirado no mofo, esse que é inspirado numa orelha de pau. Então, as formas, como eu falei antes, inspiram as pessoas a desenharem também, porque eles são muito, muito diferentes, né? Então, isso aqui é um jogo que não existe, mas que foi inspirado, foi feito numa das minhas disciplinas. E os desenhos são super lindos, né? Então, eu sempre gosto de mostrar. E aqui são algumas outras inspirações, algumas outras coisas que a gente consegue fazer com fungo. Aqui na primeira foto, no canto superior esquerdo, eu
eu trouxe para mostrar para vocês, a gente faz vários trabalhos de divulgação. Então, aqui a gente vai em feiras. Opa, meu cachorro, só um minuto. Meu cachorro também se interessou. A gente vai em feiras e a gente leva várias coisas para mostrar para a comunidade, para quem... Várias coisas para... Desculpa, gente. Ele se animou. Então, a gente leva várias coisas para mostrar para a comunidade, para quem quiser ver. A gente trabalha bastante com crianças para falar da importância dos fungos e mostrar tudo isso que a gente está conversando hoje aqui também. A gente pode usar certos fungos para fazer tingimento de tecidos. Então, esse aqui é um exemplo. Eu tenho uma amiga que a gente trabalha juntas nesse projeto, e a gente coleta fungos e tinge. Essa aqui é uma blusinha, né, que vocês estão vendo, que foi tingida com um fungo Basidiomycota, com um gasteroide, daquele que eu mostrei que é uma bolinha, e que a bolinha libera os esporos, então, por cima. A gente também teve, na mesma disciplina, umas alunas que fizeram giz de cera, usando fungo. Então, foi usado esse pigmento que a gente usa para extrair, para tingir tecido, também foi usado bem condensado para fazer giz de cera. Aqui foi de uma oficina que a gente fez, nessas duas fotos, nessa e nessa aqui, uma oficina que a gente fez para fazer papel. Então, a gente usou, ferveu os fungos, aqui a gente tem uma bacia com as orelhas de pau todas fervidas, e o fungo fervido, depois, então, a gente bateu no liquidificador e fez virar uma pasta e colocou em água para fazer papel. E daí uma outra amiga que trabalha com cadernetas usou para fazer a capa desse caderninho aqui. E aqui embaixo é um trabalho que a gente está fazendo, que algumas alunas fizeram também, que é colocar os fungos, diversidade de fungos, imersos em resina, para poder levar para a sala de aula, para poder mostrar em qualquer lugar. Porque, como vocês sabem, a gente já falou antes, os fungos dependem muito de água para produzir as estruturas macroscópicas. E, quando está muito seco, a gente não consegue encontrar os fungos. Então, essa aqui é uma ideia de manter os fungos intactos dentro da resina e a gente poder mostrar quando a gente não consegue mostrar os fungos na floresta porque está muito seco. Então, esses são só alguns dos exemplos. Quero agradecer de novo o Giovanni, agradecer a todo mundo que veio ouvir, todo mundo que vai ouvir depois. Espero que vocês curtam os fungos. Esse aqui, então, é uma orelha de pau, essa que está aqui embaixo. E essa orelha de pau é super divertida quando a gente encontra, porque ela tem duas camadas, se a gente assopra, dá para soprar igual um balão. Então, essa aqui é o meu, celebrando final da nossa conversa com um balão de auricularia, que é o nome desse fungo Basidiomycota. E aqui eu vou deixar para vocês com o Giovanni, para ele passar depois para vocês, um caça-palavras micológico. Tá bem fácil, tem um monte de palavras que você já conhece. E é isso. Perguntas? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Prof, tipo assim, se tem um fungo no lugar e daí não tem mais água para ele morre? Não. Os fungos têm a gente diz que eles são bem resilientes. O micélio que está embaixo da terra e as hifas que estão embaixo da terra, geralmente eles conseguem sobreviver, os esporos também têm parede grossa. Então, no período de seca, ele fica ali, ou na terra, ou na madeira, no lugar que ele cresce, e daí quando chove de novo, ele forma o cogumelo. E daí o cogumelo dispersa os esporos, morre, mas o micélio fica sempre lá. Fala. Eu não sei se eu vi direito ali, a prof estava tentando fazer um teste para fazer papel com fungos. Aham. E daí é papel de quê? Não é papel de celulose. É papel de... Qual é o componente da parede celular dos fungos?
O papel de celulose é feito com um material vegetal que tem celulose na parede. E o papel de fungo? Começa com o quê? Q-U? Dá para escrever aí? Vocês não lembram? Eu falei, é quitina. O papel feito com madeira tem celulose porque é o que tem na célula vegetal, na parede vegetal, da célula vegetal. Na parede da célula de fungo, na parede das hifas dos fungos tem quitina. Então, quando a gente faz o papel com fungo, a gente tem papel de quitina. Essa é nova. Interessante. Muito legal mesmo. Mais alguém, pessoas? Não. Não? Então tá. Posso? Não? Ok. Então, Prof. Maria, eu agradeço em nome da Escola de Educação Básica Romildo Zepanic por ter aceito o convite e estar aqui nessa tarde com nós. Eu acho que as suas contribuições, elas foram muito interessantes, e o mais interessante é que você entrou no universo dos nossos estudantes e você conseguiu demonstrar para nós exatamente que ele está em todos os lugares e que, infelizmente, passa despercebido, às vezes, até mesmo no videogame, nos filmes, e o quanto eles são importantes para nós. De coração, muito obrigado. Obrigada a vocês. Fiquem todos muito bem. Espero que estejam todos saudáveis. Se vocês tiverem, lembrarem ou pensarem de alguma pergunta depois, pode mandar para o Giovanni, ele passa para mim, eu respondo por e-mail ou por chat. E façam o caça-palavras também. Pode deixar, eu mando no grupo. Beleza. Isso. Pessoal, obrigado a todos por estarem aqui. Sei que não era horário de aula hoje, então foi um esforço. Agradeço de coração. Um ótimo fim de semana e até semana que vem. Tchau.